We have put safety measures that anytime the road is, they see anything developing, they close the road immediately. A massive crack in the ground that's estimated to be up to 50 feet deep has opened up in Kenya seemingly overnight. Some parts are pretty scary, like here, which is wider than 20 meters. A política e as fronteiras dos países mudam o tempo todo, mas o layout físico do planeta foi assumido como permanente, não é? Pode jogar o seu globo de mesa fora, porque a geografia vai ficar fascinante. E não falamos de erosão ou da sua típica erupção vulcânica. Falamos de como as rodas estão em movimento para a formação de um oceano novinho em folha bem no coração da África. Há cerca de 200 milhões de anos, o supercontinente Pangeia, que cobria todo o território da Terra, começou a se desintegrar. As massas terrestres agora separadas acabaram se separando para formar os continentes atuais, assim como os oceanos Atlântico e Índico. Os cientistas estão agora prevendo a formação de um novo continente quando a África se separa. Neste momento, as placas tectônicas estão se separando constantemente e eventualmente se separarão para produzir um novo continente e oceano na África. Quando isso vai acontecer e qual é a gravidade da situação? Fique por aqui até o final enquanto passamos por este em detalhes. É possível estar no ponto preciso onde o continente está se dividindo profundamente no subsolo em um dos lugares mais quentes da Terra ao longo de um trecho árido da área Afar da África Oriental. Este trecho solitário fica acima da confluência de três placas tectônicas que estão lentamente se rasgando uma da outra. Um complexo processo geológico que os cientistas preveem que pode dividir a África em duas e criar uma nova bacia oceânica daqui a milhões de anos. Por enquanto, a evidência mais visível é uma fratura de 35 milhas de comprimento no deserto etíope. O destino tectônico do continente africano tem sido pesquisado há décadas, mas novos dados de satélite estão ajudando os cientistas a compreender melhor a mudança e fornecendo ferramentas cruciais para investigar a emergência gradual de um novo oceano em um dos locais mais geologicamente únicos do planeta. Christopher Moore, doutorando da Escola da Terra e Meio Ambiente da Universidade de Leeds, no Reino Unido, pode ver a névoa vermelha da lava fluir a poucos quilômetros de distância, enquanto estava perto de um lago de lava no cume de um grande vulcão. Isso pode parecer uma visão incomum, mas na Erta Ale da Etiópia, como sempre, é só mais um dia comum. Este é o único lugar da Terra onde você pode estudar como a fenda continental se torna uma fenda oceânica, disse Christopher Moore, que tem usado o radar de satélite para monitorar a atividade vulcânica na África Oriental que está relacionada com a separação do continente. A formação do novo oceano da África deve levar pelo menos 5 a 10 milhões de anos, mas a vantajosa colocação da região Afar nas fronteiras das placas Núbia, Somali e Árabe faz dela um laboratório único para o estudo de processos tectônicos intricados. A crosta da Terra é composta por uma dúzia de enormes placas tectônicas que são formadas irregularmente, placas rochosas que constantemente se esmagam com outra, sobem, deslizam por baixo ou se distanciam umas das outras. A placa árabe tem deslizado da África nos últimos 30 milhões de anos, resultando na formação do Mar Vermelho e do Golfo de Aden entre as duas massas de terra conectadas. Mas, na África Oriental, a placa Somali também está se separando da placa Núbia, rasgando-se ao longo do Vale do Rift da África Oriental, que atravessa a Etiópia e o Quênia. Mas ainda há algumas incógnitas significativas, incluindo o que está fazendo com que o continente se afaste. Alguns acreditam que a fenda continental da região está sendo impulsionada por uma grande pluma de rochas superaquecidas que rompe do manto sob a África Oriental. A crosta da Terra é composta por uma série de placas que se movem através do manto, que é a camada interior rochosa que está localizada acima do núcleo da Terra. Existem 9 placas primárias e cada uma recebe seu nome pelo tipo de topografia que se encontra em cima dela. A tectônica das placas refere-se ao processo pelo qual as placas da Terra se movem separadas e juntas como resultado da convecção que ocorre quando o material mais quente próximo ao núcleo da Terra sobe, enquanto a rocha convectiva mais fria afunda. O movimento exato das placas tectônicas ainda é tópico de intensa investigação e debate entre cientistas. As placas tendem a se afastar perto das cristas dos médios oceanos, o que resulta na criação de espaços entre as várias placas tectônicas. As placas continuam a se afastar como resultado da expansão do magma nas cristas, o que resulta na formação de uma nova crosta oceânica. Os vulcões e outros fenômenos naturais, como a falha de San Andreas na Califórnia, também são causados pelo movimento das placas tectônicas subjacentes à crosta terrestre. Como se forma um novo oceano?
Os cientistas estão usando novas medições via satélite para entender melhor como as placas na África estão se movendo e para examinar o lento desenvolvimento de um novo oceano. Além das 9 placas primárias, a crosta terrestre é composta por uma dúzia de placas enormes, que estão constantemente se movendo, se desmanchando umas contra as outras, subindo, escorregando por baixo ou se distanciando. Nos últimos 30 milhões de anos, a placa árabe tem deslizado para longe da África, resultando na formação do Mar Vermelho e no Golfo de Aden. Ao longo do Vale do Rift da África Oriental, que atravessa a Etiópia e o Quênia, a placa Somali também se estende para longe da placa Núbia. Os cientistas ainda estão inseguros quanto ao que está causando a separação destas placas. De acordo com um cenário, uma pluma gigante de materiais superaquecidos está emergindo do manto sobre a África Oriental, acelerando a fissura do continente. Nos últimos anos, os sensores GPS avançados permitiram aos cientistas obter medições precisas de como o solo se move ao longo do tempo. Com as medições de GPS, é possível medir taxas de movimento até alguns milímetros por ano, disse Ken McDonald, geofísico marinho e professor emérito da Universidade da Califórnia, Santa Bárbara. À medida que obtemos mais e mais medições com o GPS, podemos ter uma noção muito maior do que está acontecendo. Geofísica da Universidade de Tulane, em Nova Orleans, liderou várias expedições de estudo de campo na área. Ela pesquisou a lacuna de 35 milhas que apareceu no deserto da Etiópia em 2005. Ela afirma que a brecha foi o equivalente a centenas de anos de movimento de placas tectônicas em poucos dias. Suas pesquisas revelaram que o processo de rompimento nem sempre é suave e não ocorre a um ritmo constante. Às vezes, como acontece na Etiópia, pode haver alguns impulsos poderosos e inesperados. Ela acredita que a crescente pressão do magma está gerando erupções explosivas, como a da África, muito parecida com um balão que está muito cheio e que poderia romper com um toque. Estamos tentando entender o que está acontecendo exatamente, explicou ela. Ebinger acredita que a crescente pressão do magma está causando os episódios explosivos registrados na região de Afar. Ela comparou a situação ao enchimento excessivo de um balão que cria tanta tensão no exterior que não é preciso muito para aliviar a pressão e causar o estouro do balão. Estas ocorrências de fendas mudarão o continente africano com o tempo. Cada fronteira de placas na região Afar está se espalhando em um ritmo diferente, mas as forças combinadas dessas placas separadoras estão formando um sistema de cristas no meio do oceano, onde o novo oceano eventualmente se formará. O Golfo de Aden e o Mar Vermelho inundarão a região de Afar e o Vale do Rift da África Oriental e se tornarão um novo oceano, e essa parte da África Oriental se tornará seu próprio pequeno continente separado, disse McDonald. As 3 placas se separam a vários ritmos. De acordo com McDonald, a placa árabe está se separando da África a uma taxa de cerca de 1 polegada por ano, enquanto as 2 placas africanas estão se separando a uma taxa de meia polegada a 0,2 polegadas por ano. O processo de separação pode estar se movendo a um ritmo de caracol, mas os pesquisadores afirmam que existem indicadores definitivos de que isso está acontecendo. À medida que as placas se separam, o material das profundezas da Terra sobe para a superfície, formando crosta oceânica nas cristas. Podemos ver que a crosta oceânica está começando a se formar porque é distintamente diferente da crosta continental em sua composição e densidade, disse Moore. O que causa a divisão de um continente? Por que este local é um ponto de acesso tão importante para a divisão e propagação? Uma teoria é que a pluma Afar tem aquecido a área a partir de baixo. Esta pluma de manto fez com que o continente africano se elevasse e se dividisse, resultando em vales fendidos. Uma enorme pluma de manto parece estar ligada à formação de novas fendas continentais e, eventualmente, 2 bordas passivas continentais separadas pelo fundo do mar, espalhando-se nas cristas oceânicas, semelhante à forma como o Oceano Atlântico Norte se abriu há 80 milhões de anos. Há muito tempo, geólogos têm sido capazes de distinguir distintos cenários tectônicos e bordas de placas. Durante décadas, fronteiras extensíveis, divergentes, colisionais e transformadoras foram identificadas. É menos claro como uma barreira transita para outra. Em que ponto a subdução começa com uma margem passiva? O que acontece quando um centro de propagação é atraído para uma zona de subducção? Quando que a fissura de um continente resulta na formação de uma nova bacia oceânica? Essas perguntas são difíceis de responder porque há poucos exemplos recentes desses estágios de transição tectônica. Como podemos saber quando o continente de rifting se transforma em uma nova bacia oceânica? As fendas continentais não são todas iguais e algumas falham em produzir uma verdadeira propagação oceânica. A fenda do meio continente, por exemplo, foi o local de um esforço fracassado para separar a América do Norte há cerca de 1,1 bilhões de anos. O Dr. James Hammond, um sismólogo da Universidade de Bristol que tem trabalhado em Afar,
afirma que partes da região estão abaixo do nível do mar e que o oceano só está separado da Eritreia por um bloco de 20 metros de terra. Eventualmente isso vai se afastar, disse ele ao Serviço Mundial da BBC. O mar inundará e começará a criar este novo oceano. Ele se afastará, afundará cada vez mais e, eventualmente, partes do sul da Etiópia, a Somália se afastará, criará uma nova ilha e teremos uma África menor e uma ilha muito grande que flutua para o Oceano Índico. Os pesquisadores se consideram extraordinariamente afortunados por terem testemunhado o nascimento deste oceano, considerando que o processo está geralmente envolto sob os mares. A equipe espera realizar experimentos na área que os ajudarão a entender como a superfície da Terra é moldada. Eles esperam que o estudo da formação da Terra ajude os cientistas a compreender melhor os riscos naturais, como terremotos e erupções vulcânicas. Fala pra gente o que você pensa dessa nova formação de oceano nos comentários.